essa narrativa do livro de Salmos, em especial, Pai, a conversão de Paulo, que fala muito aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa fazer isso conosco também, nos mostrar quanto importa sofrer pelo Teu nome, Senhor Deus. Mostrar como o Evangelho é valioso, Senhor, para nós, e como deve ser, Senhor Deus, amado o nosso amado, nossa alma, Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra, Pai, infunde em nós, Senhor, esse desejo, esse respeito, essa reverência, a adoração, Pai, e o amor devido ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado de nossa alma. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 5, agora encerrando esse capítulo 5, esse finalzinho que é a conclusão de todo esse capítulo, que vai falar contra a lascívia, e mais especificamente contra o adultério, como nós vimos aqui, a mulher adúltera. Diz assim a palavra do Senhor, nos versos de 21 a 23. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura cambaleia. Querido, nós temos aqui o finalzinho do capítulo 5, e esse capítulo termina com essa conclusão dos versos 21 a 23. E nessa conclusão aqui, nós temos o ensino que foi dado do Pai, sendo fundamentado, em primeiro lugar, verso 21, na onisciência de Deus, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e na justiça de Deus, versos 22 e 23, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Essa combinação entre a onisciência e justiça de Deus tem como consequência uma perfeita justiça para todos. E se nós pudéssemos observar com mais cuidado o aspecto da justiça de Deus, quando ele diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, nós vemos aí a justiça divina. E que justiça é essa? A justiça de Deus, que lança cada vez mais no pecado, ou que faz com que o homem que viva no pecado sofra as consequências e seja enredado por esse próprio pecado. Isso demonstra juízo de Deus. Às vezes nós não conseguimos perceber isso. Olhamos para os ímpios no mundo, e vemos eles em abundância, enriquecendo, com um sorriso nos lábios, mas esquecemos que cada dia mais e mais eles estão sendo envolvidos pelo seu próprio pecado, cada dia mais se aprofundando, se lameando com o seu pecado. E isso é justiça de Deus. Abram Romanos capítulo 1. Nós vamos ver isso claramente. Romanos capítulo 1, quando nós vemos que determinadas pessoas, ou determinado país, ou determinado grupo de pessoas, cada dia mais se afunda no seu pecado, torna-se cada dia mais sério. Isso é juízo de Deus sobre ele, porque o pecado não pode trazer coisa boa. O pecado sempre traz o juízo de Deus e as consequências relativas a esse pecado, mesmo que não sejam momentâneas, mas elas virão. E a própria consciência do homem mostra que ele se ressente, ele envelhece, ele morre por causa do seu próprio pecado. Olha o que o texto diz no verso 24, capítulo 1, no verso 24. Lá no verso 18, ele diz que a ira de Deus se revela.
contra toda impiedade e perversão. E essa ira de Deus é demonstrada como? Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para que desonrem o seu próprio corpo em si, como consequência deles deterem a verdade pelo erro, como consequência eles não reconhecerem o poder de Deus e glorificarem a Deus através da revelação natural. A consequência disso, de não adorarem o Deus verdadeiro, é lançar esses homens no mais profundo pecado. É o que o texto vai dizer. Por isso, e mudaram a glória de Deus. Por isso, Deus os entregou a tais imundícias. Verso 26. Por causa disso, mais uma vez, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí tem uma lista de pecados. E um deles aqui que me chama muita atenção, que é sem afeição natural. Sabe o que significa isso? Sem afeição natural significa aquelas pessoas, como nós vemos na sociedade, que matam seus pais, pais que matam filhos, filhos que matam pais, cônjuges que se levantam contra outros cônjuges, e assim sucessivamente. Essa é a ideia de sem afeição natural. E por que isso? Juízo de Deus. E é isso que o provérbio está dizendo aqui. Quanto ao perverso, as suas iniquidades, os seus pecados o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. A consequência do juízo de Deus sobre o homem que está em pecado é lançá-lo cada dia mais no pecado. A linguagem que nós estamos vendo aqui no verso 20 e do verso 21 vai dizer respeito ao pecado contra Deus, dando uma visão geral dessa conclusão. E nós vamos perceber que no verso 22, esses termos sapienciais quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, ele morrerá pela sua falta de disciplina, pela sua muita loucura, cambaleia. Nós vamos perceber até pelo que nós vimos até agora, esses termos, perversos, iniquidade, disciplina, são termos sapienciais, que vão se referir à rejeição de uma determinada instrução. E nós vamos perceber que nesses versos, nós vamos ver que o pecado contra Deus e a insolência, desprezo para a constituição divina, elas andam juntas. Ou seja, elas são inseparáveis. Em termos temáticos, essa conclusão, como nós vimos, o verso 21, na sua primeira parte, vai falar sobre a onisciência de Deus. Os versos seguintes, 21 e 22, sobre a justiça que entrega o pecador à morte. No verso 23, finalizando ali, nós vamos ver a ênfase que ele vai lançar sobre esse perverso. Ele diz assim: ele morrerá pela falta de disciplina. É interessante porque na língua grega, aqui não seria no caso hebraico, mas na língua grega os pronomes, quando aparecem, no latim também é assim, são línguas de declinação. Quando os pronomes aparecem, eles têm uma característica de dar ênfase, de chamar atenção para aquela pessoa ali do discurso. Aqui, apesar de ser hebraico, é a mesma coisa. Quando ele diz assim, ele morrerá pela falta de disciplina, a ênfase aqui é no perverso, É como se ele quisesse chamar a atenção mais ainda para as consequências daquelas pessoas, dos atos daquelas pessoas que agem daquela forma, que são caracterizadas como perversos, ou uma outra tradução, ímpios.
remetendo ao verso 2, ao verso 22. E aqui, nesse verso, nós temos um pecado específico sendo exemplificado por um moralismo universal, como nós vimos lá no capítulo 2, do verso 20 a 22. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão delas desarraigados. Aqui nós temos um princípio universal do juízo de Deus. Os justos habitarão a terra, os perversos serão eliminados dela. Então, nós vimos, quando estudamos o capítulo 2, o que significa essa terra. E terra aí não é essa terra que nós vivemos aqui. Essa linguagem é uma linguagem escatológica do Velho Testamento. E se você for pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, promessa embutida ali aos pais, para que entreis, honra teu pai e tua mãe, para que entreis na terra e vivais. Esse é o princípio de todos os 10 mandamentos. Ou seja, está preparando o povo de Deus a entrar na terra prometida. E quem são aqueles que vão entrar na terra prometida? São aqueles que andam nos caminhos do Senhor. A ideia de terra aqui, como nós já vimos anteriormente, está se referindo ao reino vindouro. É como se estivesse dizendo: os retos habitarão com o Senhor, e os íntegros permanecerão com Ele, mas os perversos serão eliminados. É uma linguagem escatológica. Não é à toa que no verso 23 essa morte também se refere à morte espiritual, à morte eterna. No verso 21 ele diz assim: porque os caminhos do Senhor estão perante os olhos, porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Nós falamos anteriormente que esse verso nos mostra que o ensino trazido pelo Pai está fundamentado, ou seja, está baseado na onisciência de Deus, no conhecimento completo de Deus sobre todas as coisas. E por trás de todos os argumentos funcionais que foram apresentados lá no mesmo capítulo, mas do verso 9 ao verso 13, para que não deis a tua honra a outro, e para que os teus bens não se fartem dos estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Percebam que são argumentos funcionais apresentados pelo Pai para se evitar o adultério, para se evitar o envolvimento com a mulher adúltera. E agora ele vai apresentar um argumento religioso, ou seja, Deus vê todas as coisas. O Senhor, que é onisciente, Ele sustenta uma ordem moral na qual o pecado vai trazer castigo. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado gera uma consequência. E é interessante, eu não sei se é essa palavra, mas uma das palavras que você tem lá no Salmo 1, quando ele fala pecadores, escarnecedores, uma delas, acho que é pecadores, a palavra tem o seguinte sentido: é aquele que merece a justiça ou o juízo de Deus por causa das suas obras. Ou seja, a consequência do pecado é a destruição. O pecador, ele obtém como pagamento pelo seu pecado a morte em todas as suas formas, seja essa física, seja essa espiritual, seja eterna. Por quê? Porque esse é um princípio básico na Escritura. O salário do pecado é a morte. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. E é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse verso ele está nos dizendo que os olhos do Senhor estão sobre as suas criaturas. Ele vê tudo aquilo que nós fazemos.
E não somente os adúlteros, porque a perspectiva do texto aqui é em relação a esse pecado. Mas nós vamos perceber que ele expande esse ensino para todos os outros indivíduos, todos aqueles que pecam, todos aqueles que vivem do pecado. Todos os caminhos do homem estão diante do Senhor, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Percebam aqui que ele expande não somente para aqueles que cometem esse pecado, não somente para aqueles que adulteram, mas para o homem de uma maneira geral, para todos aqueles que pecam. O caminho dos homens, todos os seus movimentos, todos os seus atos estão diante dos olhos do Senhor. E nós precisamos entender que a justiça divina, vou usar uma expressãozinha meio breve, tarda, mas não falha. Ela vem, porque o salário do pecado é a morte. O texto está dizendo que o Senhor considera todas as suas veredas. E a ideia aí de veredas significa obra do coração, todas as saídas da vida. Lembram do que nós falamos anteriormente, quando ele fala em coração? Todas as saídas da vida, ou seja, aquilo que é feito por ele. Ainda que seja com maior discrição, ainda que o homem tente disfarçar, mesmo que seja feito com muita habilidade, todas as coisas que nós fazemos estão debaixo dos olhos do Senhor. O Senhor está sempre olhando e inspecionando os homens. Essa é a ideia aqui. E quando Deus vê o pecado do homem, Ele vê através de uma luz verdadeira. Ele conhece todas as causas, circunstâncias e consequências. É interessante o que Hebreus fala a respeito do Senhor Jesus. Quando ele diz que Ele é um sumo sacerdote fiel. Por quê? Porque como Deus, Ele vê o pecado do homem sobre uma luz verdadeira. Conhece todas as suas causas, circunstâncias e consequências. E como aquele que viveu nesse mundo, como homem, e passou por tudo aquilo que nós passamos, Ele sabe o que nós sentimos. Ele sabe da dificuldade que nós vivemos e da nossa fraqueza com relação aos nossos pecados. Esse verso, ele nos sugere que o caminho dos homens estão debaixo do julgamento e das avaliações de Deus constantemente. E é isso que significa os olhos do Senhor. Abram Provérbios capítulo 15, verso 3. Provérbios capítulo 15, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Às vezes a gente pensa que pode fazer alguma coisa. A tia Wayne vai falar algo interessante a respeito disso. Podemos fazer alguma coisa escondido. Nada que façamos está escondido nos olhos do Senhor. E nós precisamos nos lembrar disso, principalmente quando estivermos sendo tentados. Esse verbo aqui, considerar, é interessante, porque ele significa literalmente pesar em balança, com a ideia de julgar e avaliar. Como eu disse anteriormente, a ideia aqui é que o Senhor está sempre olhando, avaliando e julgando os homens. E quando a gente volta para o tema específico aqui, que é o adultério, existe um comentarista que diz assim, que o adúltero acredita equivocadamente, que pode agir na escuridão sem que ninguém perceba. E é o que nós vemos, por exemplo, no Provérbios capítulo 7, verso 19. Porque o marido não está em casa, saiu de viagem para longe. O pecador acha que pode se esconder na escuridão, pode se esconder de certa forma. Jó, capítulo 24, verso 15.
Olha o que diz a respeito deles. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero, ou seja, as escondidas. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Mas só que o Senhor vê todas as coisas. É isso que o texto está dizendo. O caminho dos homens está diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor vê todas as coisas. E Ele não deixa que o pecado passe impune, porque o próprio pecado vai castigar a si mesmo. Olha o que Jó, capítulo 34, verso 21, vai dizer a respeito da onisciência de Deus. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Também o Salmo 33, verso 13 a 15, ele diz assim: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles. E lá em Provérbios, capítulo 1, verso 31 e 32, nós vamos ver claramente o pecado castigando a si mesmo, ou seja, o pecador que comete o pecado. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Essa é uma matemática que nós precisamos entender. Não existe pecado que não traga consequência. Por mais que estejamos em Cristo Jesus, por mais que essa lei, o salário do pecado é a morte, não seja uma lei verdadeira ela é, não seja uma lei que seja aplicada a nós, mas ela é aplicada a nós através de Cristo, porque o salário do pecado gerou a morte dele no nosso lugar. Isso é uma realidade em nossa vida. O pecado na nossa vida não nos leva ao inferno e à destruição, mas nesse mundo ele traz consequência e traz a morte também. É interessante esse texto falar isso para nós. Por quê? Porque nós precisamos pensar um pouco, lembrar disso quando estivermos numa situação em que o nosso coração esteja desejoso de fazer vontade que seja contrária à vontade de Deus. Quando nós somos inclinados pelos nossos desejos carnais, pelo nosso egoísmo, orgulho ou qualquer outro tipo de pecado, devemos nos lembrar que os olhos do Senhor estão sobre nós. Geralmente nós nos lembramos disso quando é para boas coisas, né? Quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos em alguma batalha, né? Ou seja, uma batalha física ou espiritual, ou seja, lutando contra os nossos pecados, né? Ou querendo adquirir alguma coisa nesse mundo de forma lícita, de forma justa, aí nós lembramos que os olhos do Senhor estão sobre nós, para nos proteger, para nos guiar, mas também para nos disciplinar. Tá? Deus não lança um olhar sobre o homem de vez em quando, mas os seus olhos estão sempre sobre nós. Estamos sempre sendo inspecionados por Deus. É isso que o texto está dizendo. Matthew Henry, ele faz a seguinte pergunta retórica: será que você ousa pecar contra Deus diante de seus olhos e diante dele cometer iniquidade que não ousa cometer na presença de um homem que é semelhante a você? Às vezes nós somos incoerentes, porque nós nos escondemos dos olhos dos homens, achando que nós estamos nos escondendo dos olhos de Deus. Deus vai chamar o pecador para responder por seu pecado. Por quê? Porque Deus não vê somente, mas Ele pondera, Ele considera, Ele pesa na balança todas as ações dos homens e as julga. Ele julga como alguém que vai julgar o pecado dessas pessoas em breve. Cada obra dos homens, e é isso que a Escritura diz, é avaliada por Deus e vai ser trazida a juízo.
É o que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E isso já é um bom motivo para nós ponderarmos o caminho que nós estamos trilhando, o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos dirigindo as nossas vidas. Por isso o escritor de Provérbios, lá no capítulo 4, verso 26, ele vai dizer assim: pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos dos homens. E assim, se nós julgarmos a nós mesmos, usando a linguagem do apóstolo Paulo, lá de 1 Coríntios capítulo 11, verso 31, nós não seremos julgados pelo Senhor. Porque Paulo vai dizer que quando nós julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados pelo Senhor. Mas se nós não temos essa capacidade, se nós não julgamos a nós mesmos, nós não nos disciplinamos, o Senhor vai nos disciplinar. E de tal forma que Ele vai evitar que você seja condenado no mundo. Mas não se sustente nisso. Não se baseie nisso. É como um filho, né? Sabe que o pai vai bater. Eu vou fazer isso, meu pai vai bater mesmo. Ele vai me corrigir. Quem é que pensa assim? Ninguém pensa assim. Mas nós agimos assim. Eu vou pecar. O Senhor vai dar um jeito mesmo. Ele vai me disciplinar, vai me colocar no eixo. Paulo, falando à igreja lá, ele diz assim: é por isso que muitos estão morrendo e muitos estão doentes. Por quê? Porque se vocês disciplinassem a vocês mesmos, se vocês julgassem os seus próprios pecados, o intuito de não pecar, o intuito de não continuar pecando, e ali o contexto do apóstolo Paulo é bem interessante. Por quê? Porque eles tornaram a ceia do Senhor uma balbúrdia, uma festa que não tem nada a ver com aquilo que aquele momento representava. Eles deviam parar para pensar, botar a mão na cabeça e falar assim: não, isso aqui está tudo errado, peraí, gente. É como, por exemplo, acontece muitas vezes hoje em algumas igrejas, que você entra nessas igrejas, e você não vê nada de santidade, ou de religioso, ou de reverente. Será que não existe ninguém ali que pare para pensar um pouco? Ou será que isso aqui que está acontecendo? Esses dias eu estava conversando ontem com a Diva, acho que foi com a Diva, e ela disse que entrou numa igreja, não sei, eu acho que foi com ela, e na hora do louvor as luzes se apagaram. Foi com a mãe da Gabriele. Nós estávamos conversando antes ali do nosso estudo de ontem, com a classe Catecúmenos, e ela estava falando que o filho dela estava procurando uma igreja e tal, e aí foi numa igreja, e que entrou numa igreja, ela falou: pastor, era uma balada. Eu, na hora, eu estava com meu filho lá, liguei para a Gabriele, a gente está aqui na Tijuca, não tem uma igreja aqui, não. Eles foram parar na igreja do Maurício. Eles entraram na igreja, uma igreja até com nome americano, esqueci lá. Acho que era tudo escuro, um globo no centro, uma gritaria, sabe, um som alto, aquela coisa dançante. Ela ficou assim, até o filho dela e a nora dela, que não são crentes, não se sentiram bem. Agora, será que não existe ninguém ali que pare e fala: peraí, isso aqui está errado, não é assim. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? A mão do Senhor vem trazendo o seu juízo. Por quê? Porque o Senhor considera todas as suas veredas, todos os caminhos do homem. O temor a Deus deve governar o nosso coração. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E é engraçado porque no contexto aqui, aqueles que vivem nesse pecado, o pecado da imoralidade em geral, é como se eles estivessem prometendo discrição para si mesmos.
Mas eles se esquecem, nós nos esquecemos que estamos diante do Senhor. E é interessante que o pecado que é relacionado à imoralidade, ele é sempre oculto, né? A gente sempre tenta fazer essas coisas em oculto, mas essas coisas estão diante do Senhor. Como diz Jó, capítulo 24, verso 15: aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero, este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Mas se nós entendermos que nada pode ser escondido de Deus, aqueles que agem dessa forma estão trazendo juízo sobre si, porque o Senhor considera todos os caminhos do homem. No verso 22 ele diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Aqui é que a gente consegue perceber mais claramente que ele não está se referindo principalmente ao pecado do adultério, mas de uma maneira geral, incluído, lógico, porque esse é o tema. Ele diz: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. E a ideia aí de que todo aquele que peca, todo pecador quanto mais, todo ímpio, porque essa palavra no original é traduzida por ímpio também, está sendo alvo do que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ou seja, as iniquidades daqueles que vivem em pecado vão prendê-lo, vão amarrá-lo. E a ênfase aqui no verso 22, ao usar suas iniquidades, é mostrar mais claramente que o agente dessa iniquidade é o homem, o próprio homem. Ou seja, é esse homem aqui, é esse perverso. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. E essa palavra, como nós já falamos, ela tem uma função adjetiva também, para designar ações e conduta de uma determinada pessoa. Então, quando você usa essa palavra no original, que é racha, você está dizendo que aquela pessoa, o perverso, ele tem ações e condutas próprias de iniquidade. A Escritura vai dizer que Deus não só considera, julga todas as veredas dos homens, mas nesse caso aqui, com relação ao perverso, que Deus se levanta contra ele. Abra mesmo no capítulo 23, verso 7. Olha o que diz: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o perverso. É racha, é a mesma palavra no original. O Senhor está contra os homens que vivem na impiedade, que têm ações e condutas pecaminosas. Abra do Salmo 37, verso 28. Olha o que a palavra de Deus diz: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios, perversos, a palavra aí é racha, a mesma usada aqui, será exterminada. Eu poderia pegar outros textos que mostram claramente que o Senhor está contra esses homens, que o Senhor é inimigo, que o Senhor se levanta contra essas pessoas. E por que o texto fala isso? Porque nós estamos vendo aqui um homem crente, um pai, um ambiente, falando com seu filho, dizendo para ele: meu filho, se você agir dessa forma, o Senhor estará contra você, você vai estar se igualando a esses homens, e Deus vai se levantar contra você.
E aí o contexto de Provérbios diz isso, um mestre ensinando aos seus discípulos, e a perspectiva do livro de Provérbios, é que ele está falando não somente para o seu filho, mas para o povo de Deus. Deus se levantando contra o seu próprio filho, seus próprios filhos, por causa do pecado. Essa é a advertência. E aí nós vamos ver, lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1, quando ele vai falar ali sobre julgo desigual, aí ele fala assim, no finalzinho do verso 6, não toqueis nessas coisas. E no verso 7, capítulo 7, verso 1, que nós devemos nos purificar dessas coisas para sermos recebidos por Deus. Ou seja, se nós nos envolvermos com o pecado desse mundo, o Senhor estará contra nós. E eu vejo como pai, como é difícil estar contra um filho. O mais amor que você tem a ele, um pai verdadeiro, nunca vai passar a mão na cabeça de um filho quando ele está errado, mas vai sofrer profundamente com o castigo que lhe será imposto. Eu lembro quando meus filhos estavam em casa, e que em algumas situações nós chorávamos quando íamos discipliná-lo, porque doía. E não foi uma nem duas vezes, né? Eu acho que essa não é uma experiência só minha. Quantas vezes a gente teve que disciplinar os nossos filhos e chorávamos por causa da disciplina. A palavra de Deus está nos mostrando que o Senhor se levanta contra esses que vivem dessa forma. E de uma certa, implicitamente, Ele está nos chamando a fugir desses pecados, a fugir da impureza. Porque quando nós agimos assim, nós estamos colocando aquela roupa, de impiedade. E nós estamos dizendo que somos daquela forma. Por mais que nós não sejamos, por mais que nós não sejamos ímpios, nós estamos vestindo a roupa de piedade. E a Escritura, ela vai apresentar uma característica extremamente importante do homem ímpio, do perverso, que é a recusa de servir ao Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, o perverso é aquele que não serve a Deus. O perverso é aquele que odeia ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 19, verso 2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que odeiam ao Senhor? O perverso odeia o Senhor, o perverso não serve ao Senhor. Por que eu estaria utilizando as armas da perversidade? Quando eu faço isso, eu estou vestindo essa capa de impiedade. Eu estou dizendo que odeio o Senhor, que eu não sirvo ao Senhor por causa das minhas obras. Quando ele fala aqui no verso 22, quanto aos perversos, suas iniquidades me prenderão,
A palavra aqui, iniquidade, vai apontar para o ponto central desse verso, que é indicar o comportamento pecaminoso desse homem. Essa expressão vai englobar tanto a ideia de delitos, quanto a ideia de culpa ou punição por causa deles. Isto é, uma iniquidade que resulta em culpa. Então essa palavra aqui já tem em si o sentido de um pecado, alguma coisa que eu vou fazer, que vai trazer juízo sobre mim. Essa palavra aqui no original tem esse sentido. E também o seu coletivo, o substantivo coletivo dessa palavra no original, iniquidade, dá a ideia de uma série contínua de atividades que representam um comportamento desonesto, perversões de vários tipos de pecado, denotando tanto feitos como as consequências desses feitos. Por isso que ela está associada à palavra perversos. O escritor sagrado colocou essa palavra aí, para mostrar e para deixar bem claro que a atitude e o comportamento desse homem vai gerar o que? Juízo de Deus sobre ele. E aqui, queridos, nessas duas palavras, que interessante, perverso e iniquidade, nós vamos ver uma ambivalência, ou seja, uma relação simultânea entre o pecado como ato e o seu castigo, as suas consequências. E essa mentalidade ela está impregnada no Velho Testamento, revelando que o pecado e sua punição não são coisas distintas, mas coisas que estão radicalmente unidas. Toda vez que a palavra pecado no Velho Testamento aparecer, a ideia de punição estará presente. Porque a Escritura no Velho Testamento ela vai pressupor que a ação de uma pessoa, aquilo que lhe acontece, está diretamente relacionada com parte de um único processo dentro da ordem divina. E é isso que a gente vê em Êxodo capítulo 32, verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Todo pecado vai ter uma consequência. Todo pecado vai gerar morte e destruição. Todo pecado vai levar o homem ou a morrer fisicamente, ou a morrer espiritualmente, ou a morrer eternamente. E nós vamos ver pela linguagem aqui desses versos, semelhante a Provérbios capítulo 1, verso 18, que os perversos, ao fazerem emboscada, eles estão emboscando a si mesmos. Abram aí Provérbios capítulo 1, verso 18. Esses sim emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. E a ideia aí é que eles estão pecando ou criando armadilhas para determinadas pessoas. Ali o contexto dos colegas que chamam, olha, vamos cometer delitos, vamos nos dar bem em cima das outras pessoas, vamos ser desonestos. E no momento que eles fazem isso, eles estão espreitando a sua própria alma, eles estão emboscando, colocando armadilhas para a sua própria destruição, apesar de estarem se dando bem. Eles estão se colocando em armadilhas, em jaulas. E isso nos faz lembrar o que nós temos vivido no nosso país, que é literalmente o que Provérbios capítulo 1, verso 18 vai dizer. Quando ele diz assim, convida o filho, no verso 11, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemos-los vivos como abismos e inteiros como desce a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos despojos da nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa.
Aqui está falando não só do assassinato de determinadas pessoas, mas como do roubo, do logro, do furto, do despojo do bem de outras pessoas. E o que a Escritura vai dizer a respeito disso? No próprio livro de Provérbios, verso 16: porque os pés dessas pessoas correm para o mal, elas se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam, agindo dessa forma. Tal é a sorte, o final de todo ganancioso, e esse espírito de ganância, de dolo, tira a vida de quem o possui. É o que nós temos visto no nosso próprio país, com os nossos líderes. Alguns estão recebendo juízo aqui, sendo presos, outros sendo moralmente descreditados. Mas isso é uma gota no oceano que eles vão receber no dia do Senhor, se não se arrependerem do seu pecado, se voltarem para Deus. A Escritura vai dizer lá no capítulo 5 que as suas iniquidades o prenderão, o pecado dos ímpios o pegarão como uma armadilha de um caçador. E a ideia aí, prender, é ser capturado. Toda vez que esse vocábulo é usado, ele é usado para designar uma ação em que os homens são pegos em toda espécie de armadilha que foi preparada por seus inimigos. É o que expressa o verso paralelo: e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, o seu paralelo aqui mostra que se tem em vista a captura de um animal em uma armadilha. O pecado é uma armadilha para a destruição do próprio homem. Se nós formos olhar o que a Escritura fala sobre o pecado é uma armadilha para prender o próprio homem. E prender em que prisão? Porque o Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, para serem presos e armadilhados por Satanás, para serem oprimidos, para viverem cada dia mais e mais em pecado, e muitas vezes não perceberem isso. Por quê? Porque eles estão sendo levados como ovelhas para o matadouro. Eles não percebem que o fim de tudo isso é a morte eterna, é a destruição eterna. Eles não conseguem visualizar o outro mundo, eles não conseguem visualizar o porvir, e estão amontoando nesse mundo juízo sobre si, através dos seus pecados. É isso que o salmista lá, o texto de Asaf, Salmo 73, não conseguia ver. Ele olhava para esses homens externamente, porque não há como viver em pecado e ter paz. Isso é mentira. É só você olhar para si. Mas nós somos crentes, nós temos o Espírito de Deus. Correto. Há uma grande diferença aí. Mas você tem um espião de Deus. Todo homem tem. Desculpa. Um espião de Deus, que é a sua consciência. E por mais que a gente ache que o ímpio vive em pecado e não sinta ele sublime a sua consciência não está morta. Ela está ali. Ele pode enganá-la de uma maneira ou de outra, mas ela vai reclamar. Não há como viver em pecado e ter paz. Não há. E essa não é uma experiência só nossa, não. Lógico que essa experiência nós vivemos de forma diferente. Enquanto calei meu pecado, os meus ossos remiam, a mão do Senhor pesava sobre mim.
É aquela tristeza que produz arrependimento. Mas existe uma tristeza que produz o quê? Morte. Foi a tristeza de Judas. Ele viu que fez besteira. Ele olhou e viu as consequências do seu pecado. E essa é a grande diferença. Às vezes as pessoas olham, não o pecado, não se entristecem por causa do pecado, mas se entristecem por causa das consequências. Isso é remorso. Por quê? Porque se não tivesse consequência, eles iam continuar em paz com Deus. Essa é a grande diferença. Não que nós crentes não temamos e as consequências também não recaiam, não nos doam, no nosso corpo, na nossa mente. Mas o que vai doer mais não serão as consequências, mas será o pecado em si. E o crente até vai querer as consequências, para que essas coisas fiquem tão marcadas em sua vida, ao ponto de nunca mais tocarem naquilo de novo. Porque sempre quando tentarem colocar a mão, esticar a mão, eles vão sentir, ao esticar a mão, a dor e a marca que foi causada. Eles vão recolher nessa mão por causa do pecado. O pecado é uma armadilha para a destruição do próprio homem. O pecado não é liberdade para fazer o que quer, para ter prazer. Mas o pecado é uma armadilha para a destruição do próprio homem. Isso começou no Éden. A proposta era de liberdade. A proposta era de independência de Deus. A proposta mentirosa. E o homem ouviu o conselho de Satanás. E o que isso gerou? Destruição e morte. Quem pensa, principalmente jovem, né? Jovem pensa muito assim. Até mesmo alguns filhos de crente que estão assim meio em cima do muro, né? Eu vou viver a minha vida, vou aproveitar aí do mundo e tal, blá, 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 e depois eu penso, eu vou ter prazer, e depois eu volto para a igreja, porque a igreja, porque os caminhos só são desprazerosos, o caminho do pecado é prazeroso. E aí se enganam profundamente. Às vezes não passam nem da sua terceira década por causa do pecado, porque já sofrem as consequências da morte física por causa do pecado. Eu me lembro alguns amigos, amigos assim, né, colegas de rua, e se eu for contar todos os que eu conheci que moravam, próximo a mim, não conheciam o Evangelho, muitos deles morreram por causa de viverem uma vida intensa, às vezes acidentados de carro, por causa de drogas, outros que tiveram uma vida miserável, e vivem uma vida miserável até hoje, outros que se lançaram no trabalho e tal, e acham que isso, mas estão completamente diante de Deus, são os melhorzinhos, que tem uma família, que não anda muito bem, mas que tem um trabalho, tem uma profissão, às vezes uma boa profissão, mas estão perdidos também. Por quê? Porque o pecado gera morte, gera destruição. Olha que Salmo, capítulo 35, verso 8, vai dizer:
venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e prenda nos laços que tramou ocultamente, e caia neles para a sua própria ruína. Eclesiastes capítulo 7, verso 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Esse é o propósito do inimigo, esse é o propósito do diabo, dizer ao homem que ele encontra verdadeiro prazer no pecado, tá? E se nós formos ver que é um conceito de julgamento, é inevitável o que aconteça, o que o verso 22 diz na sua segunda cláusula: e com as cordas do seu pecado será detido. Ele não consegue escapar. É impossível escapar do seu pecado. É impossível. Queridos, eu vou parar por aqui. Mas eu gostaria de, parando no meio dessa nossa exposição, chamar a nossa atenção para o que o texto está dizendo. O pecado tem consequências. Tá? Nós lemos lá um texto de Números 14, verso 18, que a longanimidade e a misericórdia está sobre o seu povo. Olha o que ele diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não é inocente culpado. Nós que estamos debaixo da graça de Deus, nós que somos filhos, estamos debaixo do perdão incondicional de Deus. E isso nos dá uma grande responsabilidade. Por quê? Porque se você acha, eu vou fazer e meu pai vai passar a mão, muitos pais fazem assim. E quando nós, como pais, estamos fazendo isso, nós estamos corrompendo a imagem de Deus na revelação natural. Olha como a disciplina é importante. Porque quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós estamos ensinando eles o caminho do Senhor. Porque por mais que o nosso coração esteja dilatado, completamente dilatado para tudo aquilo que os nossos filhos fizerem, os nossos olhos não podem estar cegos a essas coisas. E nós não podemos passar a mão na cabeça deles. Vai discipliná-los. Porque disciplina tem o propósito de aproximar, não é? Biblicamente falando, gerar santidade na vida do crente. E quando o Senhor mostra a sua graça, a sua misericórdia, perdoando o nosso pecado, mas trazendo as consequências, Ele está mostrando o amor de Deus, o seu amor para conosco, porque está nos corrigindo. Porque se o Senhor passasse a mão na nossa cabeça, como faz com os ímpios, mas você não diz que o juízo de Deus vem? Vem, o juízo de Deus vem. Mas o juízo de Deus vem, e a própria Escritura diz que o Senhor deixa eles num estado de torpor, achando que tudo está bem. Para quê? Para que eles continuem no seu pecado, refundando cada dia mais, recebendo juízo, e não atentando para esse juízo, para chegarem no último dia e serem completamente eliminados, ou seja, lançados no inferno. Mas os filhos não são assim. O Senhor não nos inocenta, Ele traz sobre nós o seu juízo. E esse verso também fala da vida eterna, porque ele traz sobre Cristo o juízo eterno que nós não recebemos. É sobre Ele. Ele, quando nos libertou do império das trevas,
e nos salvou, Ele não nos inocentou, porque o pecado, ele gera o juízo de Deus, tem como consequência o juízo de Deus, e o pecado gera morte eterna. E por que nós não morremos eternamente? Porque o Senhor não inocenta o culpado e lança sobre Cristo as nossas iniquidades. Ele foi moído. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas. Nós fomos sarados. Nós precisamos nos lembrar disso, queridos. Que o pecado traz consequência, que o Senhor julga e pesa todas as nossas ações, e que por causa disso nós precisamos ter temor dele e estar atentos. Nós não estamos sozinhos. Quando você deita na sua cama e fecha o olho, você não está sozinho. Quando você está em determinado lugar no seu trabalho que ninguém vê, ou no banheiro, ou num quarto, ou em qualquer lugar, você não está sozinho. O Senhor está ali, sondando o seu coração, seus pensamentos e as suas ações. Isso deve gerar temor em nós, sabendo que o nosso Pai tem seus olhos sobre nós. Como um pai é atento aos seus filhos. Ele observa e cuida da criança pequena, né? Fica olhando, deixa o menino lá brincar, deixa ele pular, deixa ele estar ali, observando. No momento certo, ajudá-lo a levantar ou fazer com que ele continue sua caminhada. Assim é o Senhor conosco. Que nós nos lembremos disso. Que o pecado, ele nos enlaça, ele nos prende, tornando impossível a nossa libertação por nós mesmos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que nessa manhã o Senhor possa falar no coração de cada um aqui, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, sermos confrontados, sermos, ó Senhor Deus, estimulados, Pai, a lutarmos constantemente contra os nossos pecados, ó Pai, e a jamais sermos confundidos, Pai, com ímpios, com perversos e pecadores, ó Pai, por causa das nossas ações. Guarda-nos, ó Senhor, deste mundo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.